Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós estamos justamente nas vésperas do início do conclave, dia 6 de maio de 2025. Então é bom nos encomendarmos agora ao Divino Espírito Santo e conosco encomendar a Santa Igreja, em primeiro lugar, a Santa Igreja. Mas também, com certeza, os cardeais, todos aqueles que vão servi-los também, e o mundo inteiro, que vai precisar tanto da luz do Espírito Santo. Que a Nossa Senhora, ela interceda, esteja conosco também, nos ilumine, nos guarde e nos leve para que nós possamos, como Igreja Católica, perseverar nos desígnios do seu Divino Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fiz um esquema bem completo aqui, quer dizer, não sei se é completo, em todo caso, longo, né? Ele claro que eu estou ainda, isso é importante dizer, eu estou absolutamente sem poder ler. Já há mais de uma semana eu não consigo ler. De forma que eu vou sendo auxiliado aqui pelo Joseph, pela Grace, para compor, pelo Antônio. O Antônio fez pesquisas importantes, viu? Pelo Antônio, vou me lendo, eu vou organizando os pensamentos, mas é importante ver isso. Eu não posso me dedicar ao estudo, eu não posso ler, não consigo ler. Essas folhas estão aqui, enormes, eu não enxergo, não posso ler uma coisa que está aqui escrita. Então, mas eu quis dar um título clássico ao nosso tema. Dizer assim, de como se pode eivar de nulidade o conclave. De como se pode eivar de nulidade o conclave. Para nós isso não é tão difícil, porque nós já tivemos aí e trabalhamos durante 12 anos, talvez não 12 anos, mas pelo menos 10 anos, nós trabalhamos fortes e firmes, batendo nesta tecla, dizendo que Francisco era um antipapa. E baseados no quê? Naquilo mesmo que pode eivar de nulidade o conclave que amanhã inicia. E que está na Constituição Apostólica, declinada por João Paulo II, que toma toda a tradição antiga, e que ainda Bento XVI deu algumas pinceladas. A Universi Dominiti Gregis. Nós vamos nos basear basicamente nesses 3 documentos. A Universi Dominitis Gregis, o Código de Direito Canônico e as Sagradas Escrituras. Aliás, no fim, eu vou falar sobre as Sagradas Escrituras, mas ali é que está a pedra de toque, aquilo que é realmente importante e essencial. Mas, no seu número 72, a Universi Dominici Gregis diz que todos aqueles pontos que nela estão obrigados, se aquilo for violado, torna-se nulo e sem efeito o conclave e qualquer um que ali tenha sido eleito papa. Então, combinando o número 72 com o número 81, que diz que não pode haver não pode haver pacto entre os cardeais, porque isso torna nulo. Foi justamente o que tornou nulo o pontificado do antipapa. Afora depois, claro, as muitas quedas em heresias, e já Paulo IV, olha aí, Iosa, que eu me lembrei dessa madrugada. Já Paulo IV e Pio V asseveram nas suas declarações que um papa que cair em heresia, ipso facto, naquele mesmo momento decai do ofício. Aquele mesmo, Paulo IV e Pio V. No momento que um papa diz uma heresia, decai ipso facto, naquele mesmo instante, do seu ofício pontifício. Claro que isso nós vamos ver depois, aliás, no fim, como digo, analisando as Sagradas Escrituras, que é a lei fundamental. As Sagradas Escrituras é a lei fundamental da Igreja. Lembro muito bem nas aulas de direito canônico, como nós examinávamos
que houve uma tentação do colégio que estudava e compunha o código a seguida das nações, escrevesse também uma constituição para a igreja, uma constituição, assim como os estados têm suas constituições, também a igreja tivesse as suas constituições. A discussão se prolongou, já havia algumas leis tidas como fazendo parte dessa Constituição, até que venceu aquela ala que compreende que, na verdade, a Constituição, o livro constitucional da Igreja, são os Santos Evangelhos, né? E que a Igreja não precisa de uma Constituição. E por isso fizeram aquelas leis já prontas, dizendo que elas são fundamentais lá no direito canônico. Então, nossa lei primeira é a Bíblia, as Escrituras. A palavra de Jesus eis aqui o livro constitucional da Santa Igreja. Então dizíamos, com certeza, Bergoglio foi um antipapa, e nós temos provas suficientes, já analisamos isso, não queremos nos deter nisto agora. Mas já isso nos leva ao primeiro ponto, isto é, a separação dos cardeais. Todos os meios sociais, todos os padres, não, todos não, né? Tem aqueles que fazem fiasco tremendo. Mas realmente é de consenso, ao menos entre os cardeais, é de consenso de que a igreja está amplamente dividida. Alguém dizia nas congregações gerais, o cardeal Miller tomou esse ponto, que era preciso retomar a unidade da igreja, enquanto que um outro cardeal dizia, não, a igreja está aí mesmo, é para criar confusão. Não, olha a cabeça dele. Então, e o colégio cardinalício está dividido. Nós sabemos que tem um grande número, 108 cardeais, que foram criados por Bergoglio, né? Tem alguns tem cardeais até criados por João Paulo II ainda, com direito a voto. E, claro, por Bento XVI. Mas são poucos, estes são poucos. Vejam... 86%, é muito pouco. 106. 106 para 80. Não, são 133 cardeais. 106 são os escolhidos por Bergoglio. Não se deve dizer que todos eles aprovam tudo aquilo que Bergoglio fazia, né? Não se pode dizer isso. Mas a grande maioria dos 106, a maciça maioria, até, de repente, nós acreditamos que tem um pior ali ainda do que Bergoglio. Então, mas para eleger um Papa nós precisamos de 2/3. Então, os 106 já são mais do que suficiente, sobra votos para fazer um Papa. Mas mediante isso que o senhor está falando, na internet eu já vi... Diga, Fátima. A parte... o escolhido pela esquerda e o escolhido pela direita. Então isso já está errado. Não pode haver. Falar em direita e esquerda... Mas é isso que eles estão colocando. Mais falam, né? E está errado, né? Pelo que o senhor está falando, porque não pode ter divisão. Também esse negócio de tradicional, modernista, nada disso. Devemos ser, como já dissemos quantas vezes, simplesmente católicos. A nossa pergunta há uma questão ainda anterior, isto é, sobre a legitimidade dos cardeais de Bergoglio. Porque, não tendo sido criados por um Papa legítimo, tendo sido criados por um usurpador, na verdade, eles pendem de uma confirmação do Romano Pontífice. Ou, ainda ouvindo a lei, mas tem que ser um pouco inspirado, tem que ser um pouco deduzido, ouvindo ainda a lei Universi Dominici Gregis, ainda por um tribunal eclesiástico, que com certeza, ali não declinando quem fosse, devia se entender como sendo o tribunal da assinatura apostólica. Mas, enfim, os cardeais, assim como tudo aquilo que Bergoglio fez, está pendente de confirmação
por um futuro Papa legítimo. Isso que é uma coisa que deve se entender. E compreenda-se que, seja como for, o voto destes homens que ainda pendem de legitimação, o voto deles vai influenciar, não. Pois é. Quer dizer, se nós temos, se chegamos à conclusão do escrutínio que deu exatamente 2/3, ponto, tá aí estão a grande... De qualquer forma, haverá votos, mesmo que escolhessem como Papa um homem, um cardeal, que não tenha sido criado por Bergoglio e que preze pela unidade e pelo bem da Igreja, ainda assim ele teria sido eleito por votos inválidos, por votos que são dados pelo pessoal do Bergoglio, que pende de confirmação. Então, os seus votos só poderiam ser, afinal, contabilizados depois da confirmação. Né? Quer dizer, nós já dissemos isso em outra live recente, nós temos feito, é que só poderia realmente entrar em conclave, cardeais que, nutrindo e defendendo a fé católica, mesmo que criados por Bergoglio, mas nutrindo e defendendo a fé católica, não seguissem aquilo que Bergoglio fez para destruir a Igreja. Os cardeais, em outras palavras mais claras, os cardeais que entrarem para o conclave com as ideias de Bergoglio, ou até mais avançadas, e que têm essa nítida propensão à destruição da Igreja, estes têm o voto nulo, por direito divino, como veremos ainda no final do nosso vídeo. Então, não pode ter voto válido um cardeal que vá lá para escolher um homem que venha como Bergoglio a continuar a destruição da Santa Igreja Católica. Esse voto é nulo, sem efeito, pela natureza da coisa e pela natureza divina dos fatos. Então, é preciso... Tudo isso só se pode compreender, queridos, que esses cardeais de Bergoglio, que estão com o pensamento de Bergoglio, que são com a vontade destrutiva de Bergoglio, eles estão influenciados pelas heresias de Bergoglio. Eles estão vivendo a pleno o cisma que Bergoglio promoveu. Vejam, o cisma já aconteceu. Desde Amoris Laetitia, a Igreja vive um cisma. E ali, no cisma, separa-se a Igreja Católica de qualquer coisa que Bergoglio venha a criar. A Igreja Católica continua em nós, e guardamos a fé una, santa, católica e apostólica. Ela defenece, ela decai, não é mais católica, em Bergoglio e em todos os seus cegos seguidores. Então, todos estes já vivem o cisma, já estão separados da Igreja, já estão excomungados, já não pertencem mais, já não são cardeais, nunca foram. Pelo menos aqueles que foram criados agora por Bergoglio para segui-lo, não servem. Não são cardeais, nunca o serão. São os palhaços, vestem aquela roupa, mas não creem naquilo que deviam defender e no sangue que aquela roupa representa, que eles deviam estar dispostos a derramar pela fé católica. Então, todos esses que entram com essa mentalidade de Bergoglio. A nossa grande questão
falando em cisma, queridos, era esta. Não sei se conseguiram os pontos aí, porque eu não enxergo. Então. Mas tá. A grande questão é essa, queridos. Deveriam os cardeais não eleitos por Bergoglio, e até algum cardeal eleito por Bergoglio, mas que não lhe aceita o cisma, ou que lhe tem nítido o cisma, deviam ter eles, já durante as congregações gerais, denunciado o cisma e dito, quem for católico que nos siga. Eu não posso lembrar até com tristeza, não quero dizer o nome, mas daquele padre aí, que alugou no aeroporto, anos atrás, no aeroporto de Roma, um salão lá, pagou um dinheirão para fazer uma assembleia gigantesca de todo o clero e povo ali da redondeza, para eleger um papa. Né? Elegeram Bergoglio naquela ocasião, a meia dúzia que concorreu. Quer dizer, a questão é, não deviam ter os cardeais reunidos em congregação, vendo que os cardeais de Bergoglio estão com essa mentalidade, estão numa grande maioria contra a igreja, e e afiançando-se que o resultado disso será um conclave inválido, e que vai eleger um antipapa, um segundo antipapa. Não deveriam eles, entendo isso nitidamente diante de si, não deveriam eles ter se retirado das congregações gerais, ido a qualquer palácio e se reunido, e ali eleito entre eles um papa legítimo. Não fizeram, né? Não fizeram. O Universi Dominici Gregis prevê a saída de cardeais, por qualquer motivo grave. Um cardeal que esteja lá durante o conclave pode pedir, seja por motivo de doença, ou sei lá, morreu alguém que... Enfim, ele pode pedir aos cardeais para sair. Né? E se os cardeais consentem, ele pode sair. Depois até voltar, continuar, né, legitimamente no conclave. Então, se durante as congregações, se durante o conclave, os cardeais fiéis à Santa Igreja Católica, aqueles que não caíram no cisma de Bergoglio, se esses cardeais vissem que a eleição está sendo fraudulenta, que as eleições estão sendo manipuladas por qualquer grupo de cardeais que está canalizando o escrutínio para a eleição de um seguidor ferrenho de Bergoglio, esses cardeais podiam simplesmente pedir licença, retirar-se do conclave, ir-se a um lugar qualquer, reunir-se e eleger entre eles um legítimo sucessor de Pedro. Estão compreendendo? Isso também poderia acontecer. Então, Só deixa eu fazer uma pergunta. Por que está tão difícil alguém dizer que é uma heresia, que é um cisma? Não, até já tem dito, alguns até já têm dito. Mas qual é o problema desses homens, desses cardeais? É o medo de cisma, o medo de fraturar a igreja, de criar a divisão na igreja, não compreendendo que aquilo que eu tenho dito há anos nos meus sermões, quanto mais cala a realidade do cisma, o grande medo é de provocar, diante da mídia, inclusive, né, do mundo inteiro, a igreja mostrar a verdade, a sua face, mostrar a sua fraqueza, mostrar, e o resultado é que a Igreja Católica, na verdade, é um pinguinho, um resto, como chama a Sagrada Escritura, um resto de Israel, é um restinho a Igreja. Então, sem dúvida nenhuma que isso leva a não querer enxergar o cisma, a não querer ver que é mais prejudicial não denunciar o cisma, porque a grande parte dos católicos, então, nem se interessa,
Se não tem cisma, deixa seguir a vida como está. Né? É. E continuam lá na contra-igreja, na igreja cismática de Bergoglio, continuam lá, bem folgados Isso que o senhor está da sua dizendo, vida. teria que, vamos dizer assim, um grupo de padres que tem essa consciência, de padres não, de bispos que tem essa consciência, sair e fazer, mas não tem, né? Não. Eles não se juntam. O problema é que eles não têm a coragem, né? A coragem de fazer Aí isso. deixa o barco lá. A questão é, vejam como deixa bem claro isso aqui, ó. A questão é, se lá não fizeram isso durante as congregações, ponto. E se lá durante o conclave eles virem por muitos sinais, vejam, o cardeal Erdo, ele ainda durante as congregações gerais disse uma palavra que poderia ser tomada como uma denúncia de tentativa de aliciamento dele para um pacto que já estaria sendo tramado pelos cardeais. Não, a grande questão é o seguinte, está escrito aí em algum ponto, a grande questão é a seguinte, a máfia de Santo Gallen foi desfeita, não existe mais a máfia de Santo Gallen. Morreu Martini e Daniels. Então, desfez-se, mas eram 12, né? Eram 12. Não continua essa máfia de Santo Gallen, não se congregaram alguns cardeais, seja com que nome for, máfia de Santo Gallen, ou seja o que for, os bergoglianos que se chamem, né? Os bergoglianos, não teriam se reunido extra congregações gerais para pactuar, como pactuaram para a eleição de Bergoglio, não teriam eles se reunidos para pactuar a eleição de algum deles? Né? Esta é a grande questão. E os cardeais, já tendo esta palavra de Erdo, né? O cardeal, antes e durante as congregações, agora que não tendo feito nada durante as congregações, entrando em conclave e ali vendo o movimento de uma máfia de Santo Gallen, de cardeais que afinal estejam pactuando entre si para a eleição de um deles, com um intento, com a intenção não da salvação da igreja, mas da sua destruição. Bom, esses cardeais, agora sim, né, são obrigados a sair, porque isso já não é mais conclave. Como é que diz o Universi Dominici Gregis? Neste momento, o conclave não é mais chamado por tal, por esse nome, conclave, mas é chamado por conciliábulo. É o demônio, não é mais a inspiração de Deus, do Espírito Santo, que tantos aí pensam que o Espírito Santo elege o Papa. Mas é um conciliábulo, isto é, sob a inspiração de demônios, como houve um concílio, um conclave para eleger Bergoglio. Houve um conciliábulo. Homens inspirados pelos demônios elegeram um homem que vinha para a destruição da Santa Igreja Católica. Quer dizer, vendo isto, os cardeais, por favor, não podem fazer parte de um conciliábulo, eles tinham que tomar consciência e dizer, não, nós saímos, né? Nós saímos, vamos lá ali eleger um de nós, né? Não podemos participar. Aqui o conclave deixou de ser tal para tornar-se um conciliábulo. E estão ali se reunindo. Isso aconteceu com Bergoglio. Aquilo não foi um conclave. Aquilo foi um conciliábulo. Inspirado por demônios, dirigido por demônios. Aqueles cardeais da máfia de Santo Gallen e outros elegeram um antipapa. Uhum. Não é mais um conclave, mas um conciliábulo. Então, esse cisma pode acontecer durante DB. Uhum. 3B. Eleição externa. Sim. Sobre isso. Olha, está forte a palavra dos comentadores sobre as congregações, na tentativa de... E é uma outra pergunta que nós nos podemos fazer, e a sério, sim, nós falamos na máfia de Santo Gallen, mas há os poderes extra-eclésia, né, que estão tentando influenciar. Uma coisa que saiu a lume, claramente, todo mundo comenta, é a tentativa do presidente da França, né,
o Macron, quer dizer, ali nós temos, ele andou telefonando, ele tentou influenciar, ele fez força mesmo, né, para influenciar o conclave. E o Deep State americano, das famílias reais, sobretudo da Inglaterra, e os sionistas, a maçonaria, queridos. Agora, de repente, não existe mais a maçonaria, e a maçonaria eclesiástica, e as 4 lojas que se fala que detém lá o Vaticano, as 4 lojas maçônicas que detém lá, e todos esses bispos que são cardeais, que são maçônicos e por isso estão fora da igreja, né? Então, tudo isso não está aí concluindo para a destruição da igreja e fazendo acontecer. Então, nós temos todos esses, além daquilo que podemos examinar dentro do conclave, todas essas influências exteriores, né? Tá bem, tá bem. Agora vamos indo adiante. Não. Já. Então, já examinamos. Isso aí. Estoura poeira. Uhum. Só trocou as folhinhas. Globalista, maçonaria, tudo isso já. Já falou. Tudo isso já falei, né? Já é na outra aí. Então, sim, claro, uma outra possibilidade, né? Não podemos esquecer uma terceira possibilidade. Isto é, eu já tenho debatido tanto isso tantas vezes também, oh meu Deus, ninguém me ouve. Mas, enfim, mesmo depois da eleição, a aclamação do Papa, etc., né? Em caindo em si os cardeais católicos, que eles foram dirigidos de alguma maneira, que o conclave foi burlado, que ali houve uma direção, não era mais um conclave, mas era um conciliábulo, enfim, caindo por si que eles elegeram um herege, como elegeram um herege quando elegeram Bergoglio, tomando consciência de que, afinal, a destruição da igreja, o cisma da igreja, ainda que ocultamente vai continuar e aprofundar com o próximo eleito. E, enfim, deixa-me dizer assim, tomando consciência os cardeais, depois do conclave, que o eleito, que agora subiu ao trono de Pedro, usurpando isto. E esta é a hipótese certa, correta, com certeza isso vai acontecer de novo, né? Agora é com certeza. Mas tomando consciência que ele é o falso profeta. Finalmente, estamos diante do falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. Os cardeais bons, os cardeais católicos, né? Examinando de novo na sua consciência o que tinha acontecido durante o conclave, deviam eles aproveitar que estão lá em Roma, ainda nos próximos dias, se reunirem e elegerem entre eles um Papa legítimo para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. No fim, vocês perguntam para mim se isso vai acontecer. Se por um acaso eles já estão esse tempo todo com Bergoglio, 13 anos, não fizeram, aceitando, não fizeram, eles não vão fazer agora, né, padre? Infelizmente, a gente não acredita nessa possibilidade. Não acredito. Nós não acreditamos nessa possibilidade. Mas seria uma, né? Então, veja bem, não seria já o anticristo que vai ser eleito? Essa é uma pergunta que eu já respondi na live anterior. Não. O anticristo é um personagem político de fora da igreja. De dentro da igreja é o falso profeta, de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Vejam, queridos, nós falamos então em... antes de resumir aquilo que nós já falamos, o pessoal fala da eleição de 2. Tem gente que está pensando que esses cardeais entram no conclave
Não sei como é que eles estão pensando. E vão sair de lá com 2 papas. Com 2 papas. Quer dizer, uma tentativa de ver o que eles dizem, só se durante o conclave, percebendo os cardeais que a grande maioria dos bergoglianos está em conchavo e transformando o conclave num conciliábulo, que eles se reunissem ali mesmo nas dependências, não digo que na Capela Sistina, mas nas dependências da Casa Santa Marta, onde eles estarão hospedados, que ali eles se reunissem em um dos quartos de um deles e dissessem, não, você então agora seja o Papa. E dali do concílio, do conclave, pudesse sair realmente 2 papas. Eu só vejo essa oportunidade. Né? Só vejo essa oportunidade. Mas, para mim, a profecia dos 2 papas já caducou, isto é, era Bergoglio e Bento XVI. Mas as 3 possibilidades que nós elencávamos para a Igreja continuar assim com um Papa legítimo. Durante as congregações, não aconteceu. Durante o conclave, denúncia, etc., elegendo um Papa legítimo. Não acreditamos que vai acontecer. Depois do conclave, de alguma forma, nem que fossem escandalizados por já perceberem no eleito a sua direção para a continuação da destruição da Igreja, ele fosse eleger, em qualquer lugar fosse aí, para eleger um Papa legítimo. Não acreditamos. Não acreditamos. As Sagradas Escrituras não nos advertem para nada disso. Para nada disso. O que nós acreditamos, eu vou dizer isto, o que nós acreditamos é que assim como Bergoglio era um usurpador e um antipapa e um falso profeta, assim agora usurpará o trono de Pedro o seu sucessor de Bergoglio mesmo. Não sei se vai se chamar Francisco II, né? Até podia ser. Mas Francisco II. Mas um Papa que realmente vem para a destruição da Igreja e que não é legítimo, e ele vai colocar, como já disse agora em lives anteriores, todos aqueles atos que faltou ao Bergoglio para fazer incidir nele tudo aquilo que diz Apocalipse 13, 11 seguintes, apresentar o anticristo e seguir a destruição da Igreja até o seu desaparecimento, como ali diz o Apocalipse, e o retorno do Senhor. É nisto que eu acredito. Eu acredito que vai sair um Papa usurpador, herético, destruidor da Igreja. É isso que vai continuar. Vai continuar a destruição da Igreja, agora nos seus capítulos finais, com a presença do anticristo. E olha, vejam, como a eleição acontece agora em poucos dias, 2, 3 dias, 2, 3 dias eles definem normalmente, né? Como, em todo caso, ainda este mês sai a definição do novo Papa, temos até o dia 6 do próximo mês, para que naquele dia aconteça a apresentação do anticristo. Acreditamos que tem que ser agora. Tem que ser agora. Então, este usurpador que vai sair agora desse conciliábulo, vamos dar o nome que dá a Universi Dominici Gregis, desse conciliábulo sairá realmente um antipapa e o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. É isso que acreditamos. Vejam, queridos, há uma palavra de Deus que fundamenta tudo isso. Deixe-me falar sobre essa palavra. Sim, são palavras que fazem da constituição do ofício petrino. Nós temos uma palavra forte, a mais forte de todas, na verdade. Não, porque o pessoal fica pensando que é, por exemplo, não, agora ele vai falar de Mateus 16, 16. Tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei bem. Outros vão pensar que eu falo de Marcos, que também fala sobre a chefia de Pedro sobre a igreja. Não,
a gente toma sobretudo ali a palavra mais clara sobre o ministério petrino, na verdade vem em Lucas 22, 32, onde Jesus diz, veja o contexto, nós estamos ali nos momentos finais do discurso de Jesus sobre o sacerdócio de Mateus, né? Eu digo, em João, capítulo 17. Mas nós estamos nos discursos finais de Jesus, depois da ceia, no contexto do lava-pés, no contexto da instituição da Santíssima Eucaristia. É nesse contexto, né, durante nesse momento, que Jesus dirige a Pedro. Essa palavra ali é para nós. 32. Ai, meu Deus, Lucas capítulo 22, versículo 32. Bem alto, forte. Anúncio da negação e da conversão de Pedro. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Então, esta é a função petrina. Não é fazer nova religião, não é inventar verdades, não é... não. É confirmar a fé católica que a Igreja recebeu de Jesus. Esta é a função petrina. Ele estava ali para dizer, não, essa é a nossa fé, perseveremos na nossa fé, nós fazemos unidade nessa fé católica e apostólica. Mas vejam, isto Pedro só poderia fazer depois de convertido. É o que Jesus disse agora. Depois que tu te converteres, aí poderás exercer o ministério petrino. Bergoglio jamais se converteu. Oi, eu não gosto dessas coisas, mas agora caí, me lembrei, vou dizer. Tem quem diga, e eu não acredito, teria um padre dizendo que Bergoglio teria se recusado a receber os sacramentos da finalização da unção, a última confissão e tudo mais. O viático teria se recusado a receber. Não sei dizer. Não me meto muito nessas coisas, não gosto dessas informações, dessas palavras que vêm sem a gente poder realmente comprovar. De qualquer forma, nós devemos dizer que Bergoglio, ao menos ao vivo, não deu uma palavra de arrependimento, não deu uma palavra de conversão, não fez uma chamada à igreja para que ela retomasse o caminho da qual ele a havia desviado. Não disse morreu assim, sem dizer uma única palavra. Devemos dizer, não se converteu. Foi até ao fim, acreditando que ele devia continuar destruindo a igreja. Os cardeais que entrarem em conclave com esse mesmo espírito, sem se converterem, de que é necessário preservar a igreja, a fé católica, sobre tudo e para todos. A fé una católica, nada de amálgama com religiões, com amálgama com o mundo, projeto de agendas, não só o mundo, mas satânicos, a agenda satânica da maçonaria, do sionismo, dessas famílias que dominam o mundo. Nada disso, mas a simples e pura fé católica apostólica romana. Um cardeal que for assim para eleger, um cardeal que for assim e seja eleito, não é um legítimo sucessor de Pedro. Não é, porque ele não se converteu. Depois de te converteres, disse Jesus, aí confirma os teus irmãos na fé. O que aconteceu, eu queria dizer muito isso nessa live também de hoje, o que nós temos visto na história, vimos isto, que o cara não era bom, era até um herético e defendia alguma posição errada antes, como cardeal e antes da eleição, eleito uma vez, mudou o pensamento e acertou a fé católica. E foi defensor da fé católica. Isso pode acontecer. Até isso pode acontecer. Mas
antes da conversão, não é um legítimo pastor. Não é. A lei fundamental da igreja, que são os santos evangelhos, que é essa palavra que acabamos de ouvir de Lucas 22, 32, nos afianciam que só pode assumir o ofício petrino aqueles que tiverem sido verdadeiramente convencidos, a fé una, santa, católica e apostólica. O resto tudo é cismático, é herege, está fora da igreja e não tem que vir meter o seu bedelho na Santa Igreja para destruí-la, como o fez Bergoglio. E como nós esperamos que vai acontecer agora também com o antipapa que vai ser eleito. Ponto. Era isso que eu queria dizer. Alguma coisa ainda mais que ficou? O Joseph, eu devia dizer e não disse. Então, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele vamos pedir a Ele pelos cardeais que realmente podem tomar alguma atitude verdadeira, ainda que não creiamos. Vamos acompanhar o conclave com uma oração a Deus, a Nossa Senhora, ao Divino Espírito Santo, para que alguns se salvem. Alguns cardeais, um pouco da Igreja Católica, o resto da Igreja Católica ainda se salve. Sobre todos, então, para que isso se realize, dessa bênção de Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.